dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui em mais um podcast. Seja bem-vindo. E hoje eu vou falar sobre a realidade de se aprender uma segunda língua, ou sobre, mais especificamente, como é a realidade de aprender inglês. E por que eu vou falar sobre isso? Porque aprender inglês, na verdade, ensinar inglês é a minha realidade. Eu sou professora de inglês desde 2009, eu sempre trabalhei em cursinho particular, o meu foco é dar aula para adulto, eu sempre, a minha carreira inteira, dei aulas de inglês para adulto em cursinhos, ou em cursinhos, né, tipo franquias, ou particular, já tem 6 anos que eu dou aula particular. E mais focado no público adulto. Eu até em algum momento já trabalhei com adolescentes e crianças numa das franquias que eu trabalhei anteriormente, mas nunca foi o meu foco, e então a maior parte da minha experiência é realmente com adultos. E eu queria falar sobre esse assunto porque eu lido, né, diariamente com alunos, né, pessoas que querem aprender a falar inglês. E eu sinto que hoje principalmente na internet, tem muita promessa de coisas milagrosas, de metodologias que prometem você vai ficar fluente em 6 meses. E assim, pessoal, muitas dessas promessas são promessas que não vão virar realidade, sabe? Como qualquer tipo de aprendizagem, né? Aprender uma língua, aprender um idioma, pode ser inglês, né? Eu vou falar mais sobre o inglês, mas você que está aprendendo francês, alemão, chinês, coreano, qualquer outra língua, você vai poder aplicar o que a gente vai conversar aqui no seu aprendizado também. Então, aprender qualquer coisa, incluindo aprender uma língua, é um processo. E todos os processos, eles têm começo, meio e fim, eles têm um tempo de duração. Se for, né, um processo de aprendizagem, todo tipo de aprendizado exige esforço e dedicação. Então, assim, eu queria mais conversar sobre sobre essa promessa, essa ilusão de que vai existir uma resposta milagrosa, um jeito milagroso de você, sei lá, se dedicar a 0 ou quase 0 e sair fluente. E não existe isso, sabe? Não existe de aprender alguma coisa sem ter o processo de aprendizagem, sem ter o esforço, sem ter você sentar numa mesa na frente de um material didático. Não precisa necessariamente ser um livro, mas sem você estudar, sem você se dedicar e ter o resultado, sabe? Mas existem gênios, existem pessoas poliglotas que falam, tipo, 12 línguas, pessoas que escutaram inglês durante uma semana e saíram por aí fluentes. Existem pessoas com genialidade? Sim, a genialidade existe, mas qual porcentagem de pessoas que você conhece no seu dia a dia que são gênios da matemática, ou que são gênios da linguística, que são gênios poliglotas que falam 15 línguas? A realidade é que a maioria de nós nunca vai nem conhecer uma pessoa gênia, né? Uma pessoa com nível de aprendizado super acelerado, né? A pessoa que aprende extremamente rápido e que tem uma extrema facilidade de reter informação naquilo que ela está estudando, né? Então, a genialidade, né? O aprendizado super acelerado é para pouquíssimos. Tanto que quando quando uma criança, né, ela demonstra genialidade, ou às vezes um adolescente, até um adulto, sai no jornal, sai em revistas, sabe? Fica, né, na mídia, porque é o que destoa. A genialidade, ela não é a regra, né? Ela não é a regra. Não são todas as pessoas que vão apresentar a genialidade. Então, para nós, né? E nisso eu me incluo, para nós, réis mortais, que temos o nosso ciclo de aprendizagem em velocidade normal, né? Que nem temos ciclo de aprendizagem super acelerado, nem que com regressão ou com alguma dificuldade de aprendizado, a gente vai passar pelo processo de aprendizado. A gente vai ter que começar do zero, vai ter que se dedicar, vai ter que ler, vai ter que sentar e estudar. E isso me preocupa muito, porque principalmente hoje com a tecnologia,
tecnologia, com a internet, a gente tem informação o tempo todo e eu sinto que de uma maneira geral, eu estou generalizando aqui, mas de uma maneira geral as pessoas, elas querem tudo para ontem. Do mesmo jeito que elas têm acesso a, tipo, buscar informação no Google o tempo todo, né, a velocidade com que as informações, as notícias, elas acontecem, as pessoas, elas acabam supondo que todo o resto vai vir na mesma velocidade. Não é assim, né? Não é assim para tudo. E no processo de aprendizagem de uma língua, o processo de aprendizagem de uma língua requer tempo, requer um tempo, e não é um tempo curto, sabe? Pessoas que não são gênias, mas que têm uma certa facilidade, elas vão para sair do zero e chegar no avançado. Quando eu digo avançado, gente, avançado é diferente de fluência, tá? O avançado é quando a pessoa consegue se virar muito bem, entender quase tudo, tem uma ou outra dificuldade, mas muito, muito, muito pequena, às vezes não sabe um ou outro vocabulário, mas a pessoa é avançada. Para sair do zero para avançado, no mínimo uns 2 anos, sabe? Leva pelo menos 2 anos para você sair do zero, né, e chegar no avançado. Quando eu digo sair do zero, é aquela pessoa que mais ou menos sabe falar, tipo, oi, em inglês, sabe? Mais ou menos sabe soltar um hi, um hello. E para essa pessoa que já tem uma certa facilidade, uma certa predisposição, para ela sair do zero e chegar no avançado, vai levar no mínimo uns 2 anos. Isso se ela fizer todos os deveres, isso se ela tiver contato com o inglês relativamente frequente, né? Porque a facilidade também de aprender uma língua vem da quantidade de vezes que você entra em contato com a língua-alvo, né? Aqui eu vou dar o inglês como exemplo, mas pode ser qualquer outra língua-alvo. A quantidade de vezes que você entra em contato com aquela língua vai ser um diferencial, sabe? Então, para essa pessoa que vai ter contato com a língua, que vai fazer os deveres, que vai se dedicar e vai sair do zero e quer chegar no avançado, vai levar pelo menos uns 2 anos. É claro que tem como, às vezes, a pessoa chegar no avançado mais rápido. Tem. Se ela se dedicar, tipo assim, super, ultra, mega, mais do que a normalidade, tem como sim, entendeu? Tudo vai depender da dedicação da pessoa. Mas tenham muito, muito, muito cuidado com essas pessoas online ou com essas empresas essas franquias de inglês mesmo que prometem que você vai sair do zero para o avançado em 6 meses. Gente, isso não vai acontecer. O máximo que vai acontecer é você chegar num intermediário ali em 6 meses, de um cursinho muito intensivo, ou se você já souber falar inglês, por exemplo, você já é um ótimo intermediário e você quer chegar no avançado. Aí, beleza, se você já tem uma boa base, né, que é o básico, e você já tem um intermediário bacana, se você já é um intermediário bom e você quer chegar no avançado, 6 meses é super tranquilo. Aí, porque você já fez o trabalho mais difícil, porque o mais difícil é sair do zero e ir pro básico. O básico, na minha opinião, é uma das partes mais difíceis, né? Você sair do nada, não sei nada, e sei alguma coisa, sei me comunicar, não vou passar fome, vou pedir comida, água, conseguir um abrigo, conseguir alugar um hotel, conseguir me virar num táxi. Sair do nada pro básico demora bastante, porque você não tem base ali. Mas do básico pro intermediário, se você já tem um bom básico, para você subir um pouco mais de nível é tranquilo. O intermediário é um período muito longo do aprendizado, porque você fica ali no intermediário um tempo, até aquilo clicar e você conseguir começar a pensar em inglês, que aí é quando você vai para o avançado, quando você deixa de lado quase que 90% das vezes a sua língua materna, é quando você passa para o avançado. Às vezes você vai precisar aqui e ali de uma tradução, às vezes você vai precisar aqui e ali de perguntar alguma coisa para alguém e tal. Agora, do avançado para fluência, daí também já é um outro processo. Porque o que é a fluência? A fluência é você conseguir se comunicar e entender as pessoas em todas as situações, exceto assuntos especializados.
que é um assunto especializado? Por exemplo, eu sou professora. Se eu for conversar, e a minha língua materna é português, né? Eu falo português desde, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos de idade. Eu sou fluente em português. Eu consigo falar português com as pessoas em 99,99999% das situações, exceto as situações especializadas. Por exemplo, eu sou professora de inglês. Se eu quiser conversar sobre neurociência com um neurologista, eu não tenho vocabulário. Porque eu não fiz a faculdade de medicina ou a faculdade de biologia, eu não fiz a pós em neurociência ou em neuromedicina, eu não fiz meu mestrado em neurociência ou em neuromedicina ou em neurologia, eu não fiz doutorado em neurologia, então assim, mesmo sendo fluente em português, esse assunto, tipo neurocirurgia, neurociência, é um assunto que eu não tenho conhecimento. Então, esse é um assunto especializado. Então, nem na minha língua materna eu vou conseguir conversar de igual para igual com um profissional, ou um neurocientista, ou um neurocirurgião, porque eu não domino o assunto, né? A mesma coisa se eu estiver falando sei lá, cardiologista, se eu for conversar com um cardiologista também, se eu for entrar num assunto muito específico sobre, eu não vou saber, porque eu não tenho o conhecimento naquela área, é uma área muito especializada, muito específica, né? Se eu for falar, sei lá, sobre física quântica, eu não vou conseguir conversar sobre física quântica nem em português. Mesmo eu sendo fluente em português, eu não tenho conhecimento especializado na área para falar sobre o assunto. Então, ser fluente é quando você consegue se comunicar e entender em 99,99999% das situações, exceto as situações de vocabulário especializado, né? Você pode ser fluente em inglês, mas se você não for um físico, você provavelmente não vai conseguir conversar sobre física quântica, né? Tipo, você não vai ter o domínio naquela área. Então, tudo bem. Às vezes, nem na sua língua materna você vai conversar porque você não tem conhecimento. Então, essa é a fluência. A fluência, ela é diferente de ser avançado, porque a fluência, ela vai... quando você é fluente na língua, você não precisa de traduzir em hora nenhuma, você pensa naquela língua, você escuta automaticamente, você entende e você responde, você tem um vocabulário amplo, tanto um vocabulário amplo informal quanto formal, você consegue se comunicar em todas as situações do cotidiano sem problema nenhum. Essa é a fluência, e fluência é diferente de falar rápido. Essa é uma das coisas que eu tento sempre trabalhar e lembrar os meus alunos que, gente, falar rápido não quer dizer que você é fluente, porque se você falar rápido, mas falar tudo errado, você não é fluente, você só tá acelerando a sua fala, mas você não tá sendo fluente. Fluente é aquela pessoa que fala corretamente na língua-alvo e consegue com que a mensagem dela seja entregue, ela consegue entender a mensagem de quem tá falando com ela em todas as situações, né? Exceto aquelas situações de assuntos especializados. Mas muitas pessoas falam devagar e são fluentes. Por exemplo, eu sou brasileira, a minha língua materna é português. Tem pessoas que falam português muito rápido e tem pessoas que falam português devagar, mais pausadamente, com mais clareza. Então, dois brasileiros juntos, eles não falam exatamente iguais, né? Dois brasileiros juntos, eles não têm exatamente o mesmo vocabulário. Mas sobre a velocidade de falar rápido em português não quer dizer que eu vou ser mais ou menos fluente do que uma outra pessoa que é brasileira que fala mais ou menos rápido do que eu, né? Então, não é sobre a velocidade que você fala, é sobre a sua mensagem ser entregue e você falar a sua mensagem corretamente, né, nas situações. Aí, geralmente, o aluno de avançado, ele ainda tem um pouco de dificuldade, alguns erros de tempo verbal, de vez em quando ele não escapa ali um vocabulário, ele às vezes não consegue explicar, mas ele consegue se comunicar em, sei lá, 85% das situações, 90% das situações, ele consegue
ter o domínio, ele consegue debater, defender a opinião dele 90% das vezes, né? O aluno de intermediário é aquele aluno que tem muita dificuldade, às vezes, em tempo verbal, mas tem um vocabulário, às vezes, um pouquinho bacana. Às vezes a pessoa tem bastante vocabulário, mas não sabe como usar, não sabe em qual parte da frase colocar, ou às vezes o contrário, a pessoa fala as frases corretamente, mas tem pouco vocabulário, então ela agarra, ela até sabe os tempos verbais, ele sim, presente, passado e futuro, mas ela agarra, às vezes não tem o vocabulário próprio para poder, desculpa, falar. Então, e o básico é aquele que consegue se virar em poucas situações, né, que consegue às vezes pedir uma água, uma comida, falar sobre alguns assuntos, às vezes ele sabe só o presente simples, o presente contínuos, mas ele tá ali tentando se virar. Tem pessoas que são alunos de básico, mas que têm um básico tão bom e elas são, assim, comunicativas que elas conseguem se virar em várias situações que às vezes alguns alunos de avançado, que são mais retraídos e mais vergonhosos, não conseguem. Mas sobre o processo de aprendizado, o que eu acho mais importante, né, que é a dica que eu gostaria de dar, tenha contato com a língua-alvo o tempo todo, com a sua língua-alvo o tempo todo. Aqui eu vou falar sobre o inglês. Ah, mas como assim? Gente, hoje em dia, se você tá me escutando ou me assistindo, é porque você tem conexão com a internet, né? Você consegue usar a internet para assistir um vídeo. Então, hoje em dia, você não precisa fazer intercâmbio para você escutar inglês o tempo todo. Se você entrar em qualquer coisa na internet, tem a opção de fazer aquilo em inglês. Se você entra no YouTube, tem milhares e milhares de vídeos em inglês de pessoas falantes nativas, né? E assim, pessoal, dentro desse falantes nativos, despreendam-se um pouco de querer, de achar que o único inglês que existe é o inglês americano. Não, não é, né? O inglês, na verdade, ele vem ali da Grã-Bretanha, ali daquela área da Europa, né? A Irlanda fala inglês desde 1140, então, tipo assim, 600 anos antes dos Estados Unidos virar um país, a Irlanda já falava inglês, né? A Inglaterra já falava inglês. Então, o inglês, ele nasceu ali na Europa, então você pode estudar inglês num site britânico, num site irlandês, num site australiano, num site da Nova Zelândia, num site canadense e vários outros países que têm o inglês como língua oficial, mas que tem outras línguas também. Muitas pessoas falam, né, nossa, às vezes é difícil entender o inglês indiano, mas inglês é uma das línguas oficiais da Índia, né? Eles lidam com inglês praticamente desde que eles nascem ali, só que o sotaque é um pouco diferente, sim, mas o inglês é a língua oficial dos documentos na Índia, então eles falam inglês e algum dialeto local ali, porque na Índia eles têm várias línguas, vários idiomas ali, alguns dialetos. Então, assim, claro, você pode procurar um youtuber americano? Pode. Você pode, para você ter contato com a língua todos os dias, você pode escutar um cantor americano? Claro que pode, mas não, se você não gosta de nenhum cantor americano, você tem várias outras opções. Você pode procurar um cantor australiano, um cantor neozelandês, você pode procurar um cantor canadense, um cantor britânico, um cantor irlandês, sei lá. Abre, sabe? Expande isso, mas o que é necessário mesmo é você escutar o inglês, você ter contato com a língua todos os dias. Não subestime o seu cérebro, sabe? Pensa, como que você aprendeu a sua língua materna? A sua língua materna você aprendeu escutando os adultos. Quando você era bebezinho, os adultos ficavam falando a sua língua materna na sua cabeça o tempo todo. Aí ficava, fala papai, fala mamãe, papai, mamãe, água, comer, fralda. E aí de tantos adultos ali no seu redor, depois quando você faz mais ou menos 9 meses de idade, você pensa assim, cara, essa pessoa tá falando mamãe o tempo todo, eu acho que eu vou tentar falar de volta pra ver o que vai acontecer. E daí você fala, mamãe, mamãe, e daí os adultos ficam, meu Deus, você tá falando mamãe. Pode ser papá, pode ser qualquer outra palavra, mas assim, a sua língua materna, ela é adquirida de tanto você ouvir, sabe? É assim, e é natural para as pessoas. Você escuta a sua língua materna quando bebê o tempo todo e você vai aprendendo. É claro que conforme a gente vai crescendo,
a velocidade dessa captação e aprendizagem, ela cai um pouco, né? Isso é ciência, tipo, o seu cérebro, ele tá ali com muito mais conexões neurais quando você voltado para aprender uma língua, quando você é bebezinho, né, até da infância, assim, de bebê, 0 anos até 3 anos, 4 anos, depois já começa a perder um pouco, gente, mas quando eu falo começa a perder um pouco, não é que vira uma chave e você nunca mais vai aprender a escutar. Na verdade, fica um pouquinho mais lento, mas o seu cérebro, ele ainda foi desenvolvido para aprender uma língua escutando aquela língua o tempo todo. Então, qual que é a grande sacada de você aprender inglês, ou aprender francês, ou aprender espanhol? É escutar a língua o tempo todo e confie no seu cérebro. Óbvio, você não vai aprender assim, igual um bebezinho, não vai, mas não quer dizer que você vai levar 15 anos para aprender. Se um bebê começa a aprender, né, a tentar ali com 1 ano, você vai levar às vezes 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, 2 anos, né, que é aqueles 2 anos que eu falei, mas não é tipo, que você vai esperar ficar 15 anos estudando inglês. Não, se você realmente se dedicar e escutar a sua língua-alvo, né, no caso o inglês, o tempo todo, você vai ver que você vai progredir muito rápido. E essa para mim é uma das grandes sacadas, sabe? Tanto que analisando assim, de todo esse tempo que eu dou aula, os alunos que mais têm facilidade são os alunos que gostam de música, por exemplo, em inglês, ou são os alunos que assistem muitas séries em inglês com áudio original. Por quê? Porque o seu cérebro vai escutando, ele começa a associar coisas, ele começa a associar com as imagens ali do que você está vendo, ele começa a associar significado para aquilo que você está escutando. E o seu cérebro, ele é muito potente, você tem que confiar nele. Mas existe, né, o trabalho de você ir ali e realmente escolher, olha, o que eu vou assistir agora no meu tempo livre? Eu vou assistir alguma coisa em português ou eu vou assistir alguma coisa em inglês? Sabe? Aí já entra na questão de escolha e dedicação. No começo é igual um bebezinho mesmo, tipo um bebê com 3 meses de idade, provavelmente ele não compreende tudo que está sendo falado. Mas ele vai pescando e daí ele vai crescendo e daí depois ele começa a arriscar algumas palavras. E é a mesma coisa. Quando você for começar a escutar, né, os áudios, por exemplo, eu acho mais indicado algo que tenha imagem. Eu gosto muito de indicar, tipo, o YouTube. Por quê? Porque você tem o áudio em inglês e você tem as imagens passando. E geralmente são vídeos mais curtos, porque nem todo mundo tem 1 hora para sentar e assistir um episódio de um seriado, sabe? Antes, que a gente só tinha, tipo, a Netflix, por exemplo, a gente, como professor de inglês, a gente falava muito, assiste seriado, assiste seriado, assiste seriado. Só que hoje, trabalhando com adultos, eu reconheço, é muito difícil o adulto que tem 1 hora inteira, né, ou 40 minutos ou 50 minutos, geralmente um episódio de uma série é entre 40 minutos e 1 hora, é muito difícil o adulto que tem todo esse tempo de uma vez só para sentar para assistir um seriado. Então, ao invés da pessoa se frustrar e nunca sentar para ver um vídeo em inglês, eu acho muito melhor ela assistir picado. Tipo, senta, escolhe um vídeo no YouTube de 10 minutos, assiste aquele vídeo prestando bastante atenção. E aí, esse também é um pulo do gato. Não adianta também você botar de barulho de fundo e tá prestando atenção em outra coisa, tipo dirigindo, sei lá, fazendo dever de matemática e escutando inglês. Não, você tem que estar com foco naquilo ali. Eu vou escutar um vídeo, eu vou ver um vídeo, né, no YouTube em inglês de, sei lá, maquiagem, 10 minutos. Sentei ali, vou focar no que eu tô assistindo e tentar entender alguma coisa. Passou os 10 minutos, desliguei e vou fazer o que eu tenho que fazer da vida. Ou, sei lá, uma pessoa consertando um carro. Botei aqui um vídeo de como trocar a roda de um carro e é uma pessoa britânica trocando a roda do carro. Você vai ver aquele tutorial ali, 10 minutinhos, a pessoa explicou, você focou, prestou atenção, desliga o celular, vai fazer alguma coisa que você precisa fazer. Volta depois, mais tarde, e faz de novo. Tenta fazer isso pelo menos 3 vezes ao dia. Faz uma vez um videozinho de manhã, um videozinho na hora do almoço, um videozinho à tarde ou à noite de 10 minutos. Quando você for ver, você
ao total, você viu pelo menos meia hora de vídeo em inglês, né, com áudio em inglês ali durante seu dia. E se você fizer isso todos os dias, de segunda a segunda, você vai ter um resultado muito melhor do que se você não fizer, né? Eu gosto muito de pensar que hoje os professores, de uma maneira geral, a gente é mais mentor do que professor. Porque hoje tem a internet aí, a maioria das pessoas que tem condições de pagar um curso de inglês, elas têm conexão com a internet. Elas estão ali no celular, sabe? E estão, às vezes, no Instagram, no TikTok, no YouTube, mas não estão fazendo aquilo em inglês, estão fazendo em português. Então é só uma questão de escolha e faz uma diferença gigantesca. Quem gosta de música, não tem coisa melhor para você praticar um idioma estrangeiro do que escutar a música. Porque geralmente quando a gente escuta música, eu não sei vocês, mas eu gosto de cantar junto, sabe? Então você tá escutando a pronúncia e tá tentando fazer a pronúncia certa cantando junto. Aí também é bacana você procurar a letra, saber exatamente o que a música tá falando, até para você conectar o som com a grafia, né, com o jeito que escreve a palavra, e aí você já aprende como que escreve aquela palavra, ou então você põe a música e acompanha a letra ali e vai tentando cantar junto, porque o tentar cantar junto é simplesmente tentar pronunciar aquela palavra da forma correta, então ajuda muito. E eu lembro que quando eu comecei a estudar com os meus 12 anos, eu era muito fã daquelas boy bands, sabe? Eu era muito fã do Backstreet Boys. Então, pra mim, aquilo era a minha vida. Eu escutava a música deles o dia inteiro e eu ficava tentando cantar junto. Tanto que eu tive uma certa facilidade quando eu comecei a estudar inglês, porque eu tinha contato com a língua o tempo todo. Eu podia não saber falar inglês, mas eu conhecia a melodia da língua. Conhecer a melodia, a entonação da língua é muito importante no processo de aprendizado. Então, uma das coisas que faltam às vezes no processo é mudar essa chavinha de tipo assim, eu quero aprender tal língua, então eu vou deixar de lado um pouco o meu entretenimento em português e vou ter entretenimento na língua que eu quero aprender, né? Pode ser qualquer língua que vai ajudar, sabe? E a dedicação. Eu gosto de dar aula para adultos do que para adolescente e para criança por causa da responsabilidade. O adulto, ele sabe o que responsabilidade significa e ele sabe da necessidade dele, né? Não estou dizendo que todos os adultos são responsáveis, nem todo adulto é um adulto responsável, mas mesmo que ele não seja um adulto responsável, ele sabe o que responsabilidade é. Então, ele sabe que num processo de aprendizado, parte da responsabilidade dele é fazer o dever de casa, é estudar a matéria, é rever a matéria, é ter contato com a língua. E aí fica o livre-arbítrio para o adulto escolher ou não fazer o que ele tem que fazer, né? Então é muito assim, o legal de dar aula para adulto, que é o que eu mais gosto, é que tipo assim, eu falo, olha, tem dever de casa. Tem dever de casa, né? Quando a pessoa faz aula num material normal, tem dever de casa todas as aulas. Aí eu falo, tem dever de casa, quer que eu mande a correção? E aí vai da pessoa. Se ela quer fazer, se ela quer se dedicar, ela vai. Se ela quer aprender com mais rapidez do que demorar anos e anos e anos e anos aprendendo, ela vai fazer o dever de casa, ela vai fazer o que tem que ser feito, né? Então, o adulto, ele pelo menos, ele pode não ser responsável, mas ele sabe a definição da palavra responsabilidade. E ele sabe que a responsabilidade dele é fazer a parte dele, né? Então, eu acho que é isso que é o bacana. E você tem que levar isso pra você. E tem também a questão de prioridades, né? O adulto, ele também tem as prioridades. E eu entendo que nem todas as pessoas que fazem aula de inglês têm a prioridade, o inglês como prioridade. Muita gente está estudando porque, sei lá, talvez um dia, daqui a 10 anos vai viajar. Beleza, não é prioridade dele agora ser fluente, então ele vai aprender devagarzinho, tudo bem. Mas se é uma coisa que o profissional exige, né, que tá ali o chefe cobrando, que a empresa tá pedindo, que para melhorar de salário você precisa, então tem que virar uma prioridade, porque quanto mais rápido você precisa aprender, maior é a prioridade que você tem que dar para os seus estudos, sabe? E não existe fórmula mágica, gente. Infelizmente, eu gostaria de vir aqui hoje e falar assim, gente, façam isso que vocês vão aprender inglês em 5 dias, mas isso não existe, sabe? Não existe.
Cara, nem intercâmbio resolve se você não se dedicar, tá? E isso é uma das coisas também que eu preciso incluir aqui no vídeo. Intercâmbio não é sinônimo de ficar fluente. Intercâmbio não é sinônimo de aprender uma segunda língua. Por quê? Porque você pode fazer um intercâmbio e não entrar em contato com a sua língua-alvo. O foco é você. O segredo de aprender uma língua é estar em contato com a sua língua-alvo. Se você sair daqui do Brasil, gastou 40 mil reais, vai fazer o intercâmbio para o Canadá, você vai chegar lá no Canadá e você vai ficar na comunidade brasileira, 100% dos seus amigos e conhecidos e contatos vão ser brasileiros. Se você for para o Canadá e falar português 24 horas por dia, você não vai aprender inglês. Você não vai, porque você não vai estar tendo contato com a sua língua-alvo. E isso é a realidade de muitas pessoas, sabe? Então é uma escolha, é uma prioridade que você tem que fazer. Qual é o motivo de você fazer o seu intercâmbio? Eu vou fazer um intercâmbio para ficar fluente na minha língua-alvo. Então, faça pelo menos um amigo brasileiro, porque é muito importante você também ter alguém com quem contar. Porque no final das contas, quando dá problema, provavelmente vai ser um brasileiro que vai te salvar, ou que vai ter um contato, ou que vai te indicar alguém. Mas se o foco do seu intercâmbio é aprender uma segunda língua, você vai ter que evitar ficar falando português o tempo todo. Você vai ter que buscar ativamente falar a língua-alvo, entrar em contato com pessoas nativas. Então, tome cuidado também ao decidir fazer um intercâmbio para qual cidade você vai. Por exemplo, os Estados Unidos hoje tem algumas cidades que não falam tanto inglês assim. Se você for para algumas cidades da Flórida, é espanhol o tempo todo e português o tempo todo. Para alguns lugares da Califórnia, dependendo do grupo de amizade que você fizer, você também não vai precisar falar inglês. Você vai falar ou espanhol o tempo todo ou português o tempo todo. Então, você tem que escolher. E é muito relativo também, porque, na minha opinião, tudo bem você, por exemplo, querer fazer um intercâmbio para mudar de vida. Aí já é outra história, um outro rolê que eu não vou falar muito sobre aqui. Mas se o seu objetivo do seu intercâmbio é arrumar um emprego qualquer em outro país, juntar dinheiro para voltar para o Brasil, se seu foco não é aprender a língua-alvo, cara, vai para a comunidade brasileira, vai se juntar com os outros brasileiros, vai arrumar um trampo lá, vai ganhar dinheiro e volta. Mas como a gente está falando aqui de aprender uma segunda língua, tome muito cuidado ao decidir fazer um intercâmbio. Se você decidir fazer um intercâmbio, chegando lá, você tomar a decisão de só andar com pessoas que falem a sua língua materna, que só falem português, o seu objetivo, que é ficar fluente na língua, em inglês ou em qualquer outra língua-alvo, não vai ser atingido, porque você não vai entrar em contato com a língua-alvo, né? Se você vai para outro país e não entra em contato com as pessoas daquele país para aprender a língua delas, você não vai aprender, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Por isso que hoje eu nem acho que intercâmbio é tão necessário assim para você aprender uma língua, porque você pode acessar a internet e ter contato com essa língua-alvo o tempo todo, do sofá da sua casa, de graça, entre aspas, né? Porque a única coisa que você precisa fazer é pagar a sua conexão com a internet e praticamente hoje em dia todo mundo que tá me vendo aqui tem internet em casa. Então, sai de graça porque você não vai pagar a internet só para isso, né? Você já tem internet e você só vai decidir escutar inglês o tempo todo. É muito mais em conta, é muito mais fácil você ter contato com a sua língua-alvo da sua casa, sem sair. Se o seu sonho for conhecer a outra cultura, se o seu sonho for passear, aí beleza, intercâmbio é necessário. Mas você pode ficar fluente. Conheço várias pessoas que são fluentes que nunca foram para fora do Brasil, sabe? Que tem um inglês perfeito, que tem um conhecimento maravilhoso, que dão aulas, mas nunca saíram do Brasil. Do mesmo jeito que eu conheço várias pessoas que já moraram fora, voltaram e não conseguem dar aula de inglês porque não aprenderam inglês fora, né? Saíram do Brasil, ficaram na comunidade brasileira, só falaram português, falaram pouquíssimo inglês aqui e ali, quando foi de extrema necessidade, voltou com inglês péssimo. Então, fazer intercâmbio não é sinônimo de ficar fluente.
né? Quanto mais você tem contato com a língua, melhor a seu domínio vai ficar. E isso também tem que levar em consideração a leitura. A leitura na sua língua-alvo é muito importante também para aumentar o seu vocabulário, né? Igual em português. Como eu sou brasileira, né? A minha língua materna, né, é português. Como que eu melhoro o meu vocabulário em português? Lendo livros para poder eu aumentar meu vocabulário em português. A mesma coisa em inglês, né, que é a minha segunda língua. Quando eu quero estudar para melhorar o meu inglês, eu vou ler artigo, não necessariamente tem que ser livro grosso e tal, mas vou ler artigo, vou estudar, vou ler notícia, porque tem muitas palavras novas nas notícias, nos jornais, no jornal online, assim que eu digo, revistas online, transcrição de podcast. Então a leitura também ajuda muito no seu processo de aquisição de vocabulário. E você vai poder ler inglês, né? Se o seu foco é aprender inglês, hoje em dia, cara, você tem o Google, você consegue ler em qualquer língua, na verdade. Mas em inglês é muito fácil, porque quase todos os artigos, quase artigos científicos, tem que ser publicado em inglês também, né? Na língua da pessoa em inglês, ou às vezes só em inglês, às vezes nem na língua da pessoa a pessoa publica, ela já publica direto em inglês. Então, quase todos os materiais que você imaginar hoje em dia, você vai achar uma versão em inglês. Não tem muita desculpa pra, não leio em inglês. Tá, por quê? Tipo, tem 1 bilhão de PDFs online, tem um monte de livro gratuito online, tem um monte de site de notícia grátis online, não tem muita desculpa, sabe? E a questão do tempo, né? Eu entendo, como eu trabalho com adultos, que o tempo é curto para muita gente. Mas o tempo ser curto não quer dizer que você não tem tempo. Eu sei que às vezes é um sacrifício, eu sei que é muito difícil, não tô falando assim que todo mundo tem tempo. Não, não é isso. Eu não sou ingênua o suficiente de achar que todas as pessoas têm tempo sobrando. Mas existe uma diferença muito grande em não tenho tempo sobrando para não tenho tempo nenhum. Porque às vezes, quando é uma coisa que a gente quer muito, a gente acha um tempo, sabe? Principalmente quando é uma prioridade. Quando é uma coisa que na sua vida é muito necessária, você vai arrumar aquele tempo. Quantas pessoas trabalham o dia inteiro, saem do trabalho, vão para a faculdade, saem da faculdade 10, 11 horas da noite, chegam em casa e vai estudar. Pô, chega em casa e estuda, tipo, de, sei lá, meia-noite até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, pra acordar às 6 horas da manhã no outro dia pra ir trabalhar, e fazem isso a faculdade toda. Então, assim, se é possível para algumas pessoas, é possível para você também, né? Tipo, nem todo mundo vai ter tempo sobrando em abundância, beleza, mas aí é aquela questão da prioridade e de se organizar também, né? Quando é uma super necessidade, a pessoa ela acaba, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, fazer a faculdade, chegar da faculdade ainda e estudar, né? Ou ir estudar para faculdade, ou estudar para o inglês. E, cara, muita gente faz isso e sobrevive, né? Nós estamos sobrevivendo. É corrido? É trabalhoso? Mas às vezes, por um período de tempo, né, igual a faculdade, às vezes são 4, 5 anos, por aquele período de tempo aquilo é necessário. Então, às vezes, para o seu curso de inglês que vai, sei lá, para você chegar no avançado, vai demorar 2 anos, às vezes, por aquele período de 2 anos, você vai precisar fazer isso, sabe? E tudo bem também. Ou então você vai ter que abrir mão de fazer coisas no final de semana para estudar, né? Igual muita gente que precisa trabalhar o dia inteiro, faz faculdade, ou faz pós à noite, ou faz pós no sábado e só tem o domingo para estudar. Aí tem que usar o domingo para estudar para pós, ou tem que usar o domingo para estudar para o inglês. E infelizmente, por algum período de tempo, aquilo vai ter que ser o necessário. Agora, só não dá, a realidade é que não tem como esperar ficar fluente numa língua que você não estuda aquela língua. Se você não senta numa cadeira, na frente de um material, ou na frente de um vídeo, ou na frente de um artigo em inglês e não estuda, não tem milagre. Não tem como você adquirir conhecimento sem fazer o mínimo, assim, sabe? Que é, tipo, sentar e estudar de vez em quando. Infelizmente, não tem como ainda, sabe?
Tem uma frase que o Thiago Nigro fala no livro dele, que é do 1000 ao Milhão, que ele fala assim: ser rico não é difícil, mas dá trabalho. E aí, eu achei essa frase genial, porque, tipo assim, não é que é difícil, tipo assim, não é impossível, mas dá trabalho porque você tem que fazer um esforço para aquilo acontecer. Então, eu adequo muito essa frase para o estudo de línguas. Aprender inglês não é difícil, mas dá trabalho. Dá trabalho, dá muito trabalho para algumas pessoas, dá trabalho às vezes 1 milhão para outras, porque algumas pessoas têm dificuldade de aprendizado, às vezes a pessoa tem dificuldade de aprendizado até em português. E assim, pessoal, se você tem dificuldade na sua língua materna, você vai carregar aquela dificuldade para a sua segunda língua, para a sua terceira língua e assim em diante. Então, só fazendo um adendo aqui para eu continuar a minha ideia de antes, né? Só para fazer um recorte aqui, é extremamente necessário que o seu português esteja bom, que seja muito bom, que a sua interpretação de texto em português seja muito boa para você passar para uma segunda língua. Porque se você tiver com o seu português mais ou menos, com a sua interpretação de texto mais ou menos, a sua segunda língua também vai ser mais ou menos, vai ser mais ou menos, vai ser arrastada, a sua interpretação de texto vai ser arrastada. Porque a verdade é que geralmente, isso aqui é um chute meu, mas na minha humilde opinião, a sua segunda língua, ela vai ser tão boa quanto ou um pouquinho pior do que a sua língua materna. Tipo, ou o seu português e a sua segunda língua vão estar no mesmo nível, ou a sua segunda língua vai estar um pouquinho atrás da sua língua materna. Então, se a sua língua materna não tá ok, vai ser difícil da sua segunda língua ficar perfeita, entende? Então, assim, tem que trabalhar a sua língua materna também, né? Se você é um brasileiro, tem que trabalhar o seu português também. Tem que ler em português também, tem que saber as regras gramaticais básicas, tá? Não tô falando que você tem que ser professor de português, não. Mas o mínimo, tipo, saber o que é um substantivo, saber o que é um adjetivo, saber o que é um verbo, saber o que é um advérbio, saber o que é verbo no infinitivo. O mínimo do português tem que estar perfeito. Interpretação de texto em português também tem que estar muito boa, porque senão, na hora que você for aprender sua segunda língua, todos esses problemas que você tem na sua língua materna, elas vão para sua segunda língua, porque é um idioma também, né? É meio que o mesmo tipo de processo de aprendizado. Então, assim, voltando lá na frase, né? Aprender um idioma não é difícil, mas dá trabalho. Dá trabalho porque é o trabalho de você tirar o tempo para estudar, é o trabalho de você tirar o tempo para escutar uma música e tentar cantar junto e procurar a letra, é o trabalho que você tem de procurar um vídeo no YouTube de 10 minutos que seja em inglês, sem legenda, para você focar e tentar entender alguma coisa. É o trabalho que dá revisar aquilo que você está aprendendo em sala de aula, é o trabalho que dá usar um dicionário, que muita gente às vezes tem não sei o que significa, ignora. Não, pesquisa no dicionário, o que aquela palavra quer dizer. Se o dicionário existe, ele tá aí para ser usado, sabe? Então, assim, não é difícil, não é impossível, mas vai dar trabalho e você vai ter que decidir ou não fazer o trabalho que tem que ser feito. E aí também é aquela questão de você estar em paz consigo mesmo. Porque se você sabe que tem um trabalho a ser feito, né? Eu tenho que revisar minhas aulas. Eu tenho que ter contato com a língua-alvo. Eu tenho que ler um artigo. Ou eu tenho que escutar uma música. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Daí, se você decide que, não quero fazer nada disso, vou pra praia. Beleza, mas tenha paz consigo mesmo de que você optou não estudar naquele dia ali e que aquilo vai ter uma consequência. Você vai se divertir, vai ter um ótimo dia, um ótimo final de semana na praia, mas você vai ter a consequência de que aquele final de semana, aquela semana que você não estudou, vai ter uma consequência ali. Você vai esquecer alguma coisa que você deveria ter revisado e não revisou, daí você esqueceu. Vai ficar muito tempo sem ter contato com a língua. Vai atrasar um pouquinho o seu resultado final, né? Se o seu foco é a fluência, vai demorar uma semana a mais pra frente pra você ficar fluente do que você iria, entende? Então, assim,
Se você não tem muita pressa para ficar avançado, para ficar fluente, então tenha paz interior de que, beleza, não é o meu objetivo agora ficar fluente, eu estou só aqui aprendendo uma ou outra coisa uma vez na semana. Beleza, não se cobre mais e avisa o seu professor, tipo, olha, professora, não precisa ficar me cobrando não, porque eu não tô com pressa, tá? Se eu ficar 10 anos aqui fazendo aula com você, beleza, porque daí você alinha o seu objetivo com o objetivo do seu professor, né? Tipo assim, o seu professor vai saber que ele não vai precisar ficar te enchendo o saco todas as aulas para você estudar, porque não é o seu objetivo, né? Não é o seu objetivo ficar fluente no tempo normal ali, no tempo que às vezes o material do professor precisa. Então fala, não, professor, olha só, vamos devagar e sempre, se eu demorar 10 anos para aprender tá bom, mas não adianta também você ficar falando com o seu professor, seja ele quem seja, tá? Tipo assim, você tá fazendo aula com um professor americano, PhD em linguística, tá pagando $200 a hora. Se você ficar falando pra ele, olha, eu tenho que aprender pra ontem, eu tenho que aprender pra ontem, eu preciso pro meu emprego, eu preciso pro emprego. Esse professor, ele vai te cobrar. Ele vai tacar um monte de matéria, ele vai tacar dever de casa, ele vai mandar você fazer um monte de coisa. Se você não fizer, o seu professor vai ficar assim, peraí, mas ele tá falando pra mim que ele precisa aprender inglês pra ontem, mas eu passo as coisas e não tá fazendo. E daí, aí assim, se você não alinhar com o profissional que você tá pagando o seu objetivo, né, não vai rolar. Porque aí, por exemplo, você tá pagando o professor, sei lá, de Harvard pra te ensinar inglês. E você fala pra ele que você tem pressa. Mas aí na hora que ele te ensina com pressa e te ensina com vontade, você precisa de apresentar o seu lado, que é o seu trabalho, a sua dedicação, você não apresenta, aí fica destoando, tipo, ele acha que você tá com um foco, mas você tá tipo assim, não vou estudar hoje não, vou pra praia, não vou estudar hoje não, vou pro shopping, não vou estudar hoje não, vou ver televisão, que não vou assistir em inglês, porque se fosse assistir televisão e assistisse em inglês, já tava com metade do caminho andado, então assim, deixa alinhado direitinho a velocidade que você tem a expectativa com o profissional que você tá ali pagando, porque senão vai ficar aquilo muito destoando, né? Se você não tem pressa, se você quer aprender extremamente devagar, deixe isso claro pra pessoa. Você vai pagar lá o seu professor de Harvard, $300 a hora, e você vai falar pra ele, não, professor, olha só, eu quero aprender bem devagar, eu não vou fazer dever de casa, se eu ficar aqui 10 anos te pagando esse valor pra mim, tá, beleza. Cara, o professor não vai se estressar com você, ele vai ficar belezinha. Então, assim, tenha muito isso em mente e fique em paz com você mesmo. Se você decidiu aprender devagar, perfeito. Se você quer aprender com uma maior velocidade, aí você vai ter que encarar a realidade de que vai dar trabalho. Tipo, não, eu preciso aprender inglês para minha profissão e precisa ser em 6 meses e não tem jeito, não pode ser mais do que 6 meses, vai ter que dar um jeito, você vai ter que estudar 7 dias por semana, o dia inteiro. E essa é a realidade. Daí você vai ter trabalho, você vai ter que ter o trabalho de estudar todos os dias muito, para você aprender muito rápido. Então, pense, né? Tipo, senta um dia e pensa em qual que é a velocidade que você quer aprender, qual o tanto de trabalho que você quer também ter, porque não tem isso. O Leandro Carnal, né? Ele é um historiador e ele tem um canal do YouTube, ele é inteligentíssimo, tem um vocabulário maravilhoso, que eu fico, gente, um dia eu quero ter 1/3 do vocabulário em português que esse homem tem. E ele fala que, tipo assim, não tem outro segredo pra você aprender. É tempo, bunda na cadeira, livro na mesa. É tipo assim, ele não fala exatamente com essas palavras, ele fala um pouquinho diferente, mas não tem outro segredo. É bunda na cadeira, livro na mesa. E é isso, é estudar. É estudar que você vai aprender, sabe? Mas use e abuse da internet e tome cuidado. Tome cuidado também com essas coisas de imersão, de você, eu vou passar 2 dias inteiros, vou pagar um dinheirão para fazer uma imersão. Analise muito qual que é a sua realidade, qual que é a realidade que você vai entrar nessa imersão. Porque a realidade é que, na minha humilde opinião, coisas com um tempo menor do que 30 dias, eu não acho que surtam grandes efeitos,
tá? Só se fosse uma coisa super barata. Eu vou gastar R$ 30 e vou ficar... Entende? Mas assim, principalmente se você não for fluente, cara, se você não for avançado ou fluente já, evite gastar muito dinheiro em imersões ou viagens ou intercâmbios de menos de 30 dias, tá? E se você for básico, corre. Se você for básico, porque o básico é aquilo que eu falei, o básico ele é o mais difícil, é o que leva mais tempo para você sair do básico, entendeu? Então, se você for básico, 2 dias você vai gastar aquele dinheiro e você vai sair básico do mesmo jeito, entende? Tipo, então, pensa muito bem naquilo que você vai investir o seu suado dinheirinho, entende? Coisas com menos de 30 dias, fica com o pezinho atrás, entendeu? Mesmo que seja tipo, vou me mudar pra Inglaterra, vou fazer o intercâmbio. É 15 dias? Junta mais dinheiro e faz pelo menos 2 meses, entende? Tipo, porque é aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa conversa. Aprender uma segunda língua é um processo e leva tempo. Não dá pra gente querer ignorar isso, não dá pra gente fingir que não leva tempo. Eu faço, né, eu estudo inglês desde os 12 anos, eu tenho 33 anos hoje, e eu ainda aprendo coisas novas. Eu não sei todas as palavras que existem em todos os países que falam a língua inglesa. Eu não sei de todas as palavras que as pessoas usam na Inglaterra, de todas as palavras que as pessoas usam na Irlanda, de todas as palavras que as pessoas falam nos Estados Unidos, até porque tem gíria, tem regionalidade, tem sotaque diferente. Então, assim, em português, gente, em português eu falo português há 33 anos e ainda falo com algumas pessoas e aí, como? Eu não conheço essa palavra. Aí eu vou lá no dicionário e acho, se em português que eu falo há 33 anos eu não conheço 100% das palavras, eu sei que na minha segunda língua, que é o inglês, eu sempre vou continuar aprendendo. Eu estudo inglês desde os 12 anos, eu tenho 33 anos agora, e eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou no meu processo de aprendizado e eu vou estar pro resto da minha vida, do mesmo jeito que eu vou estudar português pro resto da minha vida. Eu vou aprender palavras novas em português pro resto da minha vida, assim como eu vou aprender palavras novas em inglês também pro resto da minha vida. Sou fluente hoje? Tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, tive a oportunidade de morar na Irlanda, mas não é só por isso que eu sou fluente, sabe? Eu sou fluente porque quando eu estava nos Estados Unidos, eu só falava inglês, eu não conhecia nenhum brasileiro lá. Quando eu estava na Irlanda, eu fui buscar trabalho na casa de irlandeses, eu tomava conta de um menininho, eu ia 4 vezes na semana para casa de um casal irlandês. Então lá na casa deles ninguém sabia falar português. Então eu falava inglês com eles, às vezes com aquele sotaque deles de irlandês, que é um sotaque carregado. E eu falava 4 vezes na minha semana, eu tava lá na casa de 2 irlandeses nativos falando inglês, e falando inglês com a criança o tempo todo. Então, assim, eu também busquei ter o trabalho de tipo, não, vou arrumar um bico aqui para eu poder falar inglês na casa de algum irlandês. Eu vou lá, vou fazer um bico, vou trocar fralda de criança, mas eu vou falar inglês com eles. Então, também foram escolhas. Então, eu tive a oportunidade de ter contato com a língua-alvo o tempo todo, mas foi uma decisão minha. Eu decidi que eu ia ter contato com a minha língua-alvo o tempo todo. Então, fica para vocês aí essas dicas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha dado dica. Eu espero que eu tenha ajudado também vocês a não gastarem o dinheirinho de vocês à toa, porque a gente soa tanto para trabalhar e às vezes a gente vai naquela coisa assim... não, eu vou pagar esse negócio aqui de ficar 5 dias falando inglês. Gasta um dinheiro suado e aí quando sai com... Lógico, aprende alguma coisa, mas eu digo assim, você não vai pular de nível em 5 dias de estudo, sabe? Você não vai sair do básico e ir pro avançado em 5 dias de imersão. Não vai, infelizmente, não existe pílula mágica, não existe uma coisa milagrosa que vai fazer, tipo, você piscou, pagou e todo o conhecimento tá ali. É um processo e, infelizmente, gente, não tem uma resposta milagrosa. É o processo mesmo, é teu trabalho mesmo.
E espero que eu tenha ajudado aí vocês a pensar um pouquinho também, né, em escutar mais inglês, ter mais contato aí no dia a dia e não gastar dinheiro com coisas que não vão ter um resultado tão assim milagroso. E espero que vocês continuem por aqui. Teremos mais episódios do podcast daqui a 15 dias. E a gente também vai continuar conversando sobre livros aqui no canal. Espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso. E a gente se fala nos próximos vídeos. Tchau!